Dezembro Laranja é a campanha de prevenção ao câncer de pele, o câncer que mais atinge os brasileiros. Para falar de um tema tão importante, a TV GP1 convidou hoje a dermatologista Ana Caroline Chaves. Tudo bem, doutora? Tudo bem, obrigada pelo convite. Doutora, explica melhor para a gente o que é o Dezembro Laranja e qual é o objetivo dessa campanha. Então, o Dezembro Laranja é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Dermatologia que visa conscientizar acerca do câncer de pele, que, como você falou, o câncer de pele do tipo não melanoma é o câncer mais prevalente em toda a população brasileira. Então é importante a gente reforçar as medidas de prevenção desse câncer. Doutora, quais são os principais fatores de risco para o câncer de pele? Então, os principais fatores de risco são claramente a exposição solar, que é uma exposição solar cumulativa ao longo da vida. Então, pessoas que já tiveram histórico de queimadura solar ao longo da vida. Também é um câncer que é mais comum em pessoas de idade mais avançada, embora possa acometer pessoas de qualquer idade, de qualquer faixa etária. Também é mais comum em pessoas de pele mais clara, embora também possa acometer pessoas de pele negra. Isso é importante a gente frisar. Além disso, como fator de risco, também tem aquelas pessoas que já tiveram câncer de pele prévio, tem o maior risco de terem novamente, e pessoas com histórico familiar. Doutora, como podemos equilibrar a questão da exposição solar para podermos sintetizar a vitamina D, mas também evitar o câncer de pele? Então, num país que a gente vive com alta incidência solar, poucos minutos de exposição solar, aqueles minutos que a gente já tem no dia a dia mesmo, de áreas como face e mão, já seriam suficientes para a produção da vitamina D. Então, não vale a pena a gente ter uma exposição maior do que aquela que a gente já tem no dia a dia, pensando em termos de produção de vitamina D. Doutora, quais são os hábitos que aumentam o risco do câncer de pele, mas que a gente nem percebe? Então, com relação aos hábitos, a gente tem que evitar a exposição solar naquele período entre 10 horas e 16 horas. E eu acho também importante aqui a gente frisar que, por exemplo, muitos pacientes eu atendo, que muitas pessoas ainda têm o hábito de fazer bronzeamento. A gente sabe que atualmente, pela Anvisa, o bronzeamento por aquelas câmaras é proibido, que aumenta de forma comprovada o risco do câncer de pele, mas também vale a pena dizer que muitos pacientes às vezes dizem assim, doutora, mas eu me bronzeei, mas eu estava usando protetor solar. Mas se você se bronzeou, significa que aquela exposição foi além do que deveria ter ocorrido. Então, ali você já tem um risco, mesmo que você tenha usado o protetor solar, você ali já está tendo um risco maior de vir a desenvolver um câncer de pele no futuro. Doutora, falando em proteção solar, devemos realmente utilizar o protetor solar todos os dias? A quantidade adequada e qual o fator de proteção aconselhado? A gente recomenda o fator de FPS pelo menos 30, e aqui eu faço uma observação. Aquelas maquiagens que a gente compra que dizem que tem fator de proteção solar, elas não substituem o protetor solar, porque usualmente aquelas maquiagens vêm com fator menor do que 30, e tem que ser pelo menos 30. Outra observação importante é a reaplicação. A gente deve reaplicar idealmente a cada 2 horas. Então, por exemplo, depois também de alguma atividade que você sua um pouco mais, também tem que reaplicar o protetor solar. E quanto à quantidade adequada de aplicação, a gente diz que para a região do rosto seria o equivalente mais ou menos a 3 dedos ou então a 2 camadas, né? Então é importante estar aplicando a quantidade adequada desse protetor solar, lembrar de todas as áreas expostas ao sol. Então isso inclui região de orelha, região de dorso da mão, que são locais que às vezes a gente acaba esquecendo. Doutora, por fim, por que devemos e quando devemos ir ao dermatologista para avaliar manchas ou sinais? Certo. Então, quando que é importante você procurar o dermatologista? Você tem alguma ferida que não está cicatrizando, ou então o surgimento de algum sinal novo pode ser elevado, brilhante ou não, ou então você já tinha algum sinal, mas que ele vem se apresentando com características diferentes, vem crescendo, às vezes ele é assimétrico, irregular, tem mais de uma cor. Então todos esses aspectos que eu abordei aqui são importantes e devem levar você ao dermatologista o quanto antes, porque aqui a gente fala de diagnóstico precoce. Doutora, muito obrigada por esclarecer as nossas dúvidas e a TV GP1 agradece a sua visita. Eu que agradeço estar aqui com vocês hoje. E o meu Instagram, para quem queira seguir, é Ana com 2 N's, carolinechaves.dermato.